Filhas de Deus, capítulo 1. O Senhor chama mulheres para o seu serviço. Há nos vários setores da causa de Deus um vasto campo em que nossas irmãs podem fazer um bom serviço para o Mestre. Entre as nobres mulheres que tiveram a coragem moral de decidir-se em favor da verdade para este tempo, muitas são dotadas de tato, percepção, boas aptidões e que darão obreiras bem-sucedidas. Os esforços dessas mulheres cristãs são necessários. Mulheres como obreiras cristãs. Aquele que morreu para redimir o homem da morte ama com um amor divino. E ele diz aos seus seguidores: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo mostrou seu amor pela raça caída por meio de seus atos. O verdadeiro Filho de Deus será semelhante a Cristo, e ao crescer no conhecimento da verdade e ser santificado mediante a verdade, será mais e mais semelhante a Cristo, e mais desejoso de salvar as pessoas, à aquisição do seu sangue. Alguns podem fazer mais que outros, mas todos podem fazer alguma coisa. As mulheres não devem sentir que estão dispensadas em virtude de seus deveres domésticos. Devem mostrar-se inteligentes, no sentido de provar que podem fazer muito de maneira metódica e com sucesso em levar pessoas a Cristo. Se todos sentissem a importância de produzir até o máximo de sua capacidade na obra de Deus, tendo profundo amor pelas pessoas, sentindo sobre si o fardo da obra, centenas que até aqui têm estado insensíveis e desinteressados, nada realizando ou muito pouco fazendo, estariam empenhados como obreiros ativos. Em muitos casos, o lixo do mundo tem obstruído os canais da alma. O egoísmo controla a mente e perverte o caráter. Estivesse a vida escondida com Cristo em Deus, seu serviço não seria enfadonho. Se o inteiro coração fosse consagrado a Deus, todos encontrariam algo que fazer e almejariam ter parte na obra. Semeariam junto a todas as águas, orando e crendo que o fruto haveria de aparecer. Obreiros tementes a Deus, operosos, estarão em crescimento, orando em fé por graça e sabedoria celestial, para que possam fazer a obra que lhes toca com alegria e disposição de mente. Buscarão os divinos raios de luz, a fim de poderem iluminar os passos de outros. Aqueles que são colaboradores de Deus não terão a disposição de envolver-se nas várias formas de divertimento. Não sairão em busca de felicidade e satisfação. Ao assumirem sua obra no temor de Deus e prestarem serviço ao Mestre, conseguirão a mais substancial felicidade. Ligados a Jesus Cristo, serão sábios para a salvação, serão árvores frutíferas, desenvolverão uma vida irrepreensível, um formoso caráter. A grande obra da redenção será a sua prioridade. Comida, bebida, vestuário, casas e terras serão assuntos secundários. A paz de Deus no íntimo expulsará os ressecados ou retorcidos ramos de egoísmo, vaidade, orgulho e indolência. A fé e a prática constituem a vida do cristão. Não atingimos o padrão do cristianismo por meramente professarmos a Cristo e termos o nome no livro da Igreja. Devemos ser individualmente obreiros de Cristo. Mediante esforço pessoal, mostramos que estamos conectados com Ele. Necessitam-se mulheres cristãs. Há um vasto campo onde elas podem fazer um bom trabalho para o Mestre. Há mulheres nobres que têm tido a coragem moral de decidir em favor da verdade manifesta no peso da evidência. Elas têm tato, percepção e boa habilidade, e podem fazer o trabalho de bem-sucedidas obreiras cristãs. Há trabalho negligenciado ou incompleto,
que podia ser inteiramente completado pelo auxílio que essas irmãs podem dar. Elas podem alcançar uma classe que os pastores não alcançam. Há cargos na igreja que elas podem ocupar de modo aceitável e muitos ramos do trabalho da igreja dos quais poderiam encarregar-se, caso fossem devidamente instruídas. Podem as mulheres fazer um bom trabalho no campo missionário, escrevendo cartas a amigos, descobrindo assim os seus verdadeiros sentimentos em relação à causa de Deus. Muitos itens valiosos são trazidos à luz por esse meio. Os obreiros não devem procurar a exaltação própria, mas apresentar a verdade em sua simplicidade, sempre que a oportunidade surja. O dinheiro que tem sido gasto com enfeites desnecessários e inúteis ornamentos deve ser dedicado à causa de Deus e usado para levar à luz da verdade aqueles que estão nas trevas do erro. As pessoas salvas mediante seus esforços lhes serão mais preciosas do que um vestuário dispendioso e em sintonia com a última moda. As vestes brancas e a coroa com pedras preciosas que lhes serão dadas por Cristo como recompensa por seus esforços na obra da salvação serão mais valiosas que adornos desnecessários. As estrelas em suas coroas brilharão para todo o sempre e lhes compensarão 1000 vezes a abnegação e o sacrifício próprio que exerceram na causa de Deus. Mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos sem dúvida vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Devem sentir que estão empenhadas numa importante obra ao espalharem os raios de luz que o céu tem derramado sobre elas. Quando o amor de Deus e de sua verdade é um princípio permanente, elas não permitirão que coisa alguma lhes impeça o cumprimento do dever ou as desencoraje em seu trabalho. Temerão a Deus e não se deixarão desviar das atividades em sua causa pela tentação de situações lucrativas e atraentes perspectivas. Preservarão sua integridade a todo custo. São essas pessoas que representarão corretamente a religião de Cristo, cujas palavras serão ditas oportunamente como maçãs de ouro em salvas de prata. Tais pessoas podem de muitos modos fazer um precioso trabalho para Deus. Ele as manda ir para o campo da seara e ajudar a colher os molhos. Mulheres cristãs inteligentes podem usar os seus talentos com o maior proveito. Podem mostrar por sua vida de abnegação e por sua disposição de trabalhar ao máximo de sua capacidade que creem na verdade e que estão sendo santificadas por seu intermédio. Muitos necessitam um trabalho dessa espécie para desenvolver as faculdades que possuem. Esposas e mães não devem, em caso algum, negligenciar o marido e os filhos, mas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar, e nem todas têm essas responsabilidades. Quem pode ter tão profundo amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, como essas que são participantes de sua graça? Quem pode melhor representar a religião de Cristo do que mulheres cristãs, mulheres que estão fervorosamente trabalhando para conduzir as pessoas à luz da verdade? Quem está igualmente tão bem adaptado à obra da escola sabatina? A verdadeira mãe é verdadeira educadora de crianças. Se, com o coração imbuído do amor de Cristo, ela ensina as crianças de sua classe, orando com elas e por elas, ela pode ver almas convertidas e reunidas no redil de Cristo. Eu não recomendo que a mulher procure tornar-se eleitora ou funcionária pública, mas como missionária, ensinando a verdade por correspondência, distribuindo material impresso, conversando com as famílias e orando com as mães e os filhos, ela pode fazer muito e ser uma bênção. O Senhor da vinha
está dizendo a muitas mulheres que nada fazem agora: por que estáis ociosas? Elas podem ser instrumentos de justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou um Jesus ressurreto, e a influência refinada e suavizante de mulheres cristãs é necessária na grande obra de pregação da verdade agora. Se houvesse 20 mulheres, onde agora só há uma, que pudessem fazer da salvação de almas sua estimada tarefa, veríamos muito mais conversos à verdade. Zelosa e continuada diligência na causa de Deus faria um inteiro sucesso e as assombraria com seu resultado. A obra deve ser completada mediante paciência e perseverança, e nisto se manifesta a real devoção a Deus. Ele requer atos e não apenas palavras. A obra de Deus é digna dos nossos melhores esforços. No cumprimento do plano divino, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele ensinou os errantes e pecadores a quem veio salvar e empenhou-se em fervorosa oração a seu Pai em favor deles, e nós devemos engajar-nos na mesma obra. Se isso não rebaixou a dignidade do Filho de Deus, o Criador dos mundos, deveria ser considerado humilhante demais ou um sacrifício grande demais para os seus seguidores? Verdadeiramente não. Por mais altas que sejam as nossas aspirações, nenhum chamado é mais elevado, santo e enobrecedor do que o de ser colaborador do Filho de Deus. Estamos muitas vezes tão envolvidos com interesses egoístas que nosso coração não tem a possibilidade de dedicar-se às necessidades e carências da humanidade. Estamos em falta quando as obras de simpatia e beneficência em ministério santo e social aos necessitados, opressos e sofredores. São necessárias mulheres que não sejam enfatuadas, mas gentis nas maneiras e de humilde coração, que trabalhem na mansidão de Cristo onde quer que encontrem algo para fazer pela salvação das almas. Todos os que têm sido feitos participantes dos benefícios celestiais devem mostrar fervor e intenso desejo de que outros, que não têm os privilégios que eles desfrutam, tenham apresentadas perante si as evidências da verdade. E eles não apenas desejarão que outros tenham esse benefício, mas agirão para que o tenham e desempenharão sua parte para alcançar esse objetivo. Os que se tornam colaboradores de Deus aumentarão em poder moral e espiritual, ao passo que os que devotam seu tempo e energias para servir a si próprios definharão, secarão e morrerão. As mulheres cristãs, os jovens, os de meia idade e os idosos podem ter parte na obra de Deus para este tempo, e ao se envolverem nessa obra segundo a oportunidade, obterão uma experiência do mais alto valor para si mesmos. No esquecimento do próprio eu, crescerão na graça. Ao treinarem a mente nessa direção, aprenderão a levar os fardos para Jesus e compreenderão a felicidade do serviço. E virá em breve o tempo em que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo. O Senhor tem uma obra para as mulheres bem como para os homens. Elas podem ocupar o seu lugar na obra nesta crise e Ele atuará por intermédio delas. Se estiverem imbuídas com o senso do dever e trabalharem sob a influência do Espírito Santo, terão a exata presença de espírito requerida para este tempo. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres a luz de sua face e lhes dará poder que excede o dos homens. Elas podem fazer na família uma obra que os homens não conseguem, obra que alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não chegam a alcançar. Seu trabalho é necessário. Ouvimos muito acerca da educação das mulheres, e esse é um assunto que merece cuidadosa atenção.
A mais elevada educação para a mulher encontra-se no cultivo adequado e equilibrado de todos os seus talentos e faculdades. O coração, a mente, o espírito, bem como o ser físico, devem ser adequadamente desenvolvidos. Muitas há que são incultas no intelecto e nas maneiras. Muitas são cheias de afetação e parece que o alvo de sua vida é exibir-se. Quando vemos esse estado de coisas, não podemos deixar de sussurrar uma oração para que Deus abençoe o mundo com mulheres que sejam desenvolvidas como deveriam, na mente e no caráter. Mulheres que tenham genuína compreensão da responsabilidade que Deus lhes deu. Se aqueles que têm recebido grande luz não responderem ao convite para tornar-se obreiros de Deus, então Deus tomará e usará os que receberam muito menos luz e muito menos oportunidades. Aqueles que operarem sua salvação com temor e tremor entenderão que é Deus quem opera neles o querer e o efetuar segundo lhe apraz. Deveria haver milhares plenamente despertos e zelosos na obra de Deus, como luzes brilhantes e fulgurantes. Deveria haver milhares que conhecessem o tempo no qual estão vivendo e que não esperassem ser impelidos, mas que fossem constrangidos pelo poder de Deus para difundir luz e abrir aos outros a verdade que é tão distintamente revelada na palavra de Deus. Não há tempo a perder. Homens e mulheres deveriam ministrar em comunidades incultas, em regiões distantes. Depois de despertado o interesse, devem introduzir o pregador, habilidoso na apresentação da verdade e preparado para instruir as famílias na palavra de Deus. As mulheres que têm no coração a obra de Cristo podem fazer uma boa obra no lugar em que residem. Cristo falou das mulheres que o ajudavam a apresentar a verdade a outros, e também Paulo se refere às mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Mas quão limitada é a obra feita por aquelas que poderiam fazer uma grande obra se quisessem. Famílias há que possuem meios que poderiam usar para a glória de Deus ao irem para terras distantes, a fim de deixar brilhar sua luz em boas obras, para com os que necessitam de auxílio. Por que homens e mulheres não se envolvem na obra missionária, seguindo o exemplo de Cristo?